Olá, bem-vindos de volta. Hoje vamos explorar um dos casos mais chocantes e controversos da história, envolvendo o sobrenatural, o trágico episódio envolvendo Anneliese Michel, na Alemanha dos anos 1970. Levantaremos questões sobre aspectos médicos, religiosos e legais que tornaram esse caso notório e que provocam até hoje intensos debates. Neste vídeo, vamos entender as complexidades desse caso, mergulhando na discussão sobre a linha tênue entre saúde mental e crenças religiosas. Vamos também questionar a responsabilidade médica e refletir sobre como as práticas religiosas podem influenciar as decisões médicas, abrindo espaço para debates éticos que ecoam até nossos dias. Então, não se esqueçam de deixar seus comentários, curtir e compartilhar este vídeo. Anneliese Michel, uma jovem que lutava contra a epilepsia e transtornos psiquiátricos, viu sua vida tomar um rumo inimaginável quando seus pais, profundamente religiosos, acreditaram que ela estava possuída por demônios. Esse triste fato se desenrolou em meio a várias sessões de exorcismos gravados e realizados ao longo de 10 meses, levando Anneliese a enfrentar um sofrimento físico e mental extremo, culminando em sua trágica morte em 1976. Após o diagnóstico médico, ela encontrou-se na encruzilhada entre a explicação científica de suas condições e a interpretação sobrenatural, impulsionada por suas crenças religiosas e de seus pais. A interação desses elementos contribuiu para uma narrativa complexa, que envolve tanto os desafios médicos quanto as dimensões espirituais. A epilepsia, uma condição neurológica caracterizada por atividade cerebral anormal, oferece uma explicação científica para os episódios de convulsões vivenciados por Anneliese. Distúrbios elétricos no cérebro durante as convulsões podem ter influenciado seus comportamentos, incluindo momentos de ausência, desorientação e alterações na percepção. Em contrapartida, as convulsões, fenômeno inexplicável para muitos na época, foram interpretadas por sua família de maneira sobrenatural. A ausência de conhecimento médico suficiente pode ter levado à associação imediata com a possibilidade de possessão demoníaca, intensificando a convicção de que forças sobrenaturais estavam em jogo. Os transtornos psiquiátricos, embora de natureza específica seja incerta nas fontes disponíveis, são geralmente compreendidos como condições médicas com base biológica e psicológica. Possíveis diagnósticos, como depressão, ansiedade ou psicose, poderiam explicar aspectos comportamentais e emocionais de Anneliese de uma perspectiva científica. Entretanto, a interpretação sobrenatural de suas condições psiquiátricas não pode ser ignorada. A fé religiosa da família Michel pode ter moldado a percepção de que os transtornos psíquicos eram manifestações de uma batalha espiritual, adicionando uma camada de complexidade à abordagem terapêutica. O caso de Anneliese Michel destaca o desafio de reconciliar explicações científicas com interpretações sobrenaturais. Enquanto a ciência oferece uma compreensão fundamentada nas evidências médicas, as crenças religiosas introduzem uma narrativa espiritual. O desafio reside em harmonizar essas perspectivas, buscando compreender a complexidade da experiência de Anneliese. É fundamental reconhecer a complexidade desse paralelo, promovendo diálogos abertos entre a espiritualidade e a medicina, para evitar que crenças extremas comprometam a busca por soluções eficazes em questões de saúde. Diante da falta de compreensão médica adequada sobre as condições de Anneliese, os pais buscaram explicações para o inexplicável no sobrenatural. A narrativa da possessão demoníaca, profundamente enraizada em suas crenças religiosas, ofereceu uma explicação que transcendeu as limitações do conhecimento médico da época. A fé religiosa influenciou suas escolhas em buscar ajuda através de práticas religiosas, como os exorcismos, na tentativa de aliviar o sofrimento de sua filha. O caso Anneliese Michel tornou-se notório não apenas pela complexidade de suas condições médicas, mas também pelo extraordinário número de exorcismos realizados, um total de 67 ao longo de um período de 10 meses. Além da quantidade, a duração e a intensidade desses rituais também são dignas de nota. Cada exorcismo representa um evento de grande impacto físico e emocional para Anneliese, envolvendo orações, rituais sacramentais e, por vezes, forças físicas para conter seus supostos demônios.
A intervenção religiosa extensiva levanta questões sobre os limites entre a prática espiritual e a necessidade de considerações médicas e psicológicas. A repetição frequente de exorcismos, além de representar uma intensidade emocional e física significativa, pode ter contribuído para o agravamento do estado de saúde de Anneliese. Uma ausência de resultados positivos pode indicar a necessidade de uma reavaliação ética e médica da abordagem escolhida. A linha tênue entre a fé e a responsabilidade médica pode ter sido ultrapassada, com repercussões trágicas para Anneliese Michel. O relato do sofrimento de Anneliese Michel durante os 67 exorcismos, realizados ao longo de 10 meses, pinta uma imagem angustiante de sua experiência. Tanto o tormento físico quanto o mental tornam-se elementos fundamentais para compreender a tragédia que se desenrolou. Os exorcismos envolveram práticas intensas, incluindo orações, imposição de mãos e, por vezes, uso de força física para conter Anneliese. A repetição desses rituais a expôs a um desgaste físico significativo, com potenciais lesões e exaustão decorrentes dessas sessões prolongadas e frequentes. A imobilização física durante os exorcismos, destinada a conter os supostos demônios, contribuiu para o sofrimento de Anneliese. Essas restrições, combinadas com a intensidade dos rituais, aumentaram o estresse físico sobre seu corpo já debilitado pelas condições médicas pré-existentes. Além do sofrimento físico, Anneliese enfrentou uma angústia mental profunda. A narrativa de uma batalha espiritual entre ela e os demônios contribuiu para conflitos internos. O fardo emocional desses conflitos espirituais pode ter exacerbado os sintomas psiquiátricos. O caso Anneliese Michel não apenas revela as dimensões angustiantes de sua luta contra condições médicas e espirituais, mas também trouxe questões críticas sobre a responsabilidade dos profissionais de saúde envolvidos e as implicações legais associadas. Uma análise crítica do caso destaca a necessidade de avaliações médicas mais abrangentes e especializadas. A condição complexa de Anneliese exigia uma abordagem multidisciplinar que integrasse a neurologia, psiquiatria e outros campos médicos para uma compreensão mais completa de sua situação. A comunicação eficaz entre os profissionais de saúde e a família de Anneliese teria sido crucial. Garantir que a família compreendesse plenamente as condições médicas, os tratamentos disponíveis e os possíveis resultados terapêuticos poderia ter contribuído para decisões mais informadas. As práticas de exorcismo realizadas em Anneliese Michel possuem implicações legais substanciais. A questão central reside na avaliação da legalidade e ética desses rituais, considerando o impacto físico e emocional que tiveram sobre ela. Aqui estão algumas das implicações legais do caso. Os pais de Anneliese e os padres envolvidos foram acusados e considerados culpados de homicídio culposo, devido à recusa em procurar tratamento médico adequado para Anneliese. Alegou-se que a falta de intervenção médica adequada contribuiu diretamente para a desnutrição e desidratação que levaram à sua morte. Os profissionais de saúde envolvidos, incluindo médicos e psiquiatras, foram questionados sobre a falta de intervenção no caso. A análise jurídica pode ter considerado se os profissionais de saúde poderiam ter intervido para garantir que Anneliese recebesse tratamento adequado para suas condições médicas e mentais. O caso levantou questionamentos sobre os limites da liberdade religiosa quando confrontada com a necessidade de proteger a vida e a saúde de um indivíduo. A linha tênue entre a liberdade de praticar a religião e a obrigação de garantir cuidados médicos apropriados foi um ponto central na análise legal. A responsabilidade legal dos padres envolvidos nos rituais de exorcismo foi examinada. O tribunal considerou se suas ações foram prudentes e razoáveis, ou se ultrapassaram os limites da razoabilidade, contribuindo para a negligência médica. O caso de Anneliese Michel contribuiu para uma maior conscientização sobre os perigos associados a práticas religiosas extremas que podem levar à recusa de cuidados médicos necessários. O conceito de possessão demoníaca e a prática do exorcismo têm raízes profundas em tradições religiosas, mas à luz da ciência, esses fenômenos são frequentemente reinterpretados. Ao explorar essa interseção, surge uma questão fundamental. Em casos similares ao de Anneliese Michel, deveria prevalecer uma abordagem mais científica sobre crenças religiosas? Avanços na neurociência
oferecem uma explicação científica para experiências que, em contextos religiosos, podem ser interpretadas como sobrenaturais. Alucinações, distúrbios sensoriais e atividades cerebrais anômalas podem ser compreendidos sob a perspectiva científica, desmistificando fenômenos antes considerados como possessão. Enquanto a ciência busca explicações baseadas em evidências, é essencial respeitar a diversidade de crenças culturais e religiosas. A abordagem científica não deve menosprezar as convicções espirituais dos indivíduos, mas encontrar maneiras de coexistir de maneira respeitosa. O trágico caso de Anneliese Michel oferece lições valiosas que moldaram a abordagem de casos semelhantes, tanto no âmbito médico quanto religioso. A evolução decorrente dessa dolorosa experiência destaca a necessidade contínua de equilibrar o respeito pelas crenças espirituais com uma abordagem fundamentada em evidências e ética. Atualmente, há uma tendência crescente para uma abordagem colaborativa entre profissionais de saúde mental, líderes religiosos e outros especialistas para oferecer cuidados abrangentes e sensíveis às crenças dos indivíduos. A atual abordagem envolve um maior reconhecimento da importância da espiritualidade na saúde mental. Profissionais de saúde mental agora são incentivados a considerar as crenças religiosas dos pacientes ao desenvolver planos de tratamento, promovendo uma abordagem mais integrativa. O dilema central no caso de Anneliese Michel é a tensão entre fé e medicina. A interpretação dos sintomas como uma manifestação de possessão demoníaca, em vez de uma condição médica, gerou um conflito entre as convicções religiosas da família e a abordagem científica. Este impasse destaca a complexidade de respeitar crenças espirituais individuais, enquanto se garante cuidado médico adequado. O relacionamento entre a fé cristã e a ciência é complexo ao longo da história, com conflitos aparentes em alguns períodos. No entanto, há uma crescente compreensão de que fé e ciência podem coexistir. A fé cristã, baseada nas Escrituras, responde a questões sobre significado, propósito e moralidade, enquanto a ciência busca compreender o mundo natural. Muitos cristãos veem a ciência como uma ferramenta para revelar a complexidade da criação de Deus. Cientistas cristãos e líderes religiosos reconhecem que a ciência pode ampliar a compreensão sem comprometer as crenças fundamentais. Então, não se esqueçam de deixar seus comentários, curtir e compartilhar este vídeo e, fundamental, inscrever-se no canal. Rosenkranzmonat, weißt du ja, ne? Ja, Rosenkranz. aber die wenigste beten. Die wenigsten. Ja. Und in der Kirche wird aber das wenigste gebeten, weil die ein Pfarrer ja ist für. Ja. Eine starke Waffe ist. Gegen Satan Ja. und alle Dämonen. Ja, gegen uns. Ja, Der Rosenkranz eine gewaltige Macht gegen ja. Satan und alle Dämonen. Aber das glauben nicht viele. Die halten es hier nur volles Weiberzeug. Zum Glück. Wer ist da schuld daran? Ja. Ihr. Ja. Was kostbar ist der Rosenkranz? Kostbar. Rosenkranzmonat. Der aus Klingberg nach nichts. Dem ist das Geld zu schade für. Der
Dann kostet ja was. Martin schon. Ja. Gut Zeit oder auch keine Ach so, die Arbeit.